Vamos adiante, um outro destaque. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro Luiz Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, disse estar aberto a colaborar e dialogar com o presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o ministro ressaltou que não vai tolerar os intolerantes e que pretende adotar uma postura colaborativa e de diálogo respeitoso dentro da normalidade da relação institucional durante seu mandato como presidente da Corte Eleitoral. Durante discurso na reunião de transição do TSE, Fachin disse que a Justiça Eleitoral já poderia estar sob ataque de hackers russos, contrariando o também ministro Luiz Roberto Barroso, que afirma categoricamente que não há possibilidade de uma invasão hacker. Mas com você, Ana, que achou dessas declarações do próximo presidente do TSE, do ministro Fachin? Não, resta saber se ele vai abrir diálogo com a população ou se eles vão continuar amordaçando a população, né? Não pode questionar, derruba o perfil de jornalista, de eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Então, a pergunta que fica é essa: se ele vai deixar a intolerância dele e do STF de lado para ter um diálogo aí, um canal honesto com a população que quer saber, nossas urnas são seguras ou não? O TSE fala que elas são invioláveis, existe um debate acirradíssimo, super polarizado no Brasil, porque algumas pessoas resolveram questionar se as urnas eram tão seguras assim, e agora, essa semana, ele disse que ele está preocupado, e aí houve o quê? O cerceamento, né, da nossa liberdade de expressão. Não, as urnas são seguras sim, ai, de vocês questionarem, vou derrubar o perfil de vocês, isso é intolerância, isso é um atentado à democracia, ao nosso sistema eleitoral. E agora, essa semana, enquanto o presidente Jair Bolsonaro faz uma visita importantíssima para as nossas relações comerciais com a Rússia, o ministro diz que está preocupado com possíveis ataques de hackers ao nosso sistema eleitoral. Então, acho que antes dele querer abrir o diálogo, seja com A, B ou C, ele precisa deixar bem claro qual a situação, se nossas urnas são invioláveis ou não, porque até agora parece que os próprios ministros estão perdidos aí em tantas narrativas e falácias que eles criam. Você, Cris? Estava lembrando aqui, pensando nas palavras do Fachin, né? Vou tolerar os intolerantes. Não é tolerar, não, é dialogar mesmo que deveria, na condição de presidente do TSE. Agora, os intolerantes seriam os youtubers conservadores que foram desmonetizados pelo TSE apenas por divulgar que havia um inquérito em andamento por parte da Polícia Federal investigando uma invasão hacker no TSE. Não houve intolerância nenhuma ali. É esse mesmo inquérito que gerou a fake news de que ele era sigiloso e houve vazamento por parte do presidente Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. Quer dizer, youtubers que ousaram mencionar, depois daquela entrevista do presidente e do deputado Felipe Barros para o Pingos nos Is, em que eles revelaram a existência desse inquérito, vários youtubers em seus canais fazendo análises políticas e tal, e falando do voto impresso, que era a discussão do momento, a PEC do voto impresso, tiveram seus canais desmonetizados porque mencionaram. Isso é intolerância? É mais uma pergunta que ele precisa responder, né? E se é intolerância, ele vai tolerar ou ele vai abrir um diálogo efetivo para explicar não só sobre as urnas eletrônicas, as dúvidas que ainda pairam sobre o sistema eleitoral como um todo, mas por que essas pessoas foram desmonetizadas? Porque os advogados delas até hoje sequer sabem qual é a acusação que pesa sobre seus clientes. Assim como os advogados dos réus daqueles inquéritos abertos de ofício no STF também não sabem. Então é essa justiça toda turva que causa cada vez mais insegurança para qualquer empresário que queira investir no Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro, e causa insegurança jurídica para todos os estudantes de direito, para todos os advogados do Brasil, também está pesando agora sobre a Justiça Eleitoral, que não sei por que resolveu adotar os mesmos métodos do STF. E ali, relembrando também o que você trouxe à tona aqui na hora que chamou a reportagem, Vitor,
a fala do ministro Fachin ontem, gravíssima, anteontem, né, gravíssima, quando ele fala que o TSE pode estar sofrendo ataque de hackers russos, não só querendo atingir o presidente Bolsonaro, o governo brasileiro, o presidente Putin e o governo russo, num momento em que os dois governos se encontravam ali amistosamente e decidiam questões comerciais, mas espalhando possivelmente fake news, pelo menos pelo colega dele de corte, é fake news. O Barroso afirma que não existe a possibilidade de ataque hacker no TSE. Então, de novo, mais uma pergunta igual a que eu fiz no início do programa. Quem vai colocar esses divulgadores de fake news na CPMI das fake news? A gente faz um rápido intervalo e, na volta, senador critica o presidente do TSE, o ministro Barroso, e tem também a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, excepcionalmente nessa semana, ficou para sexta-feira. Você vai acompanhar também com a gente daqui a pouquinho, a partir das 7h. Voltamos já já. Os pingos nos is. O raio-x da soja. Oferecimento AproSoja Mato Grosso. Nem mesmo a pandemia da Covid-19 impediu a evolução da produção de alimentos, principalmente a soja. Mesmo enfrentando desafios em algumas regiões, a cultura do grão registra números importantes no Brasil. Mérito dos produtores, que tornaram o país um dos maiores do mundo no setor. No segundo episódio da websérie Raio-X da Soja, você vai conhecer a cadeia da soja no Brasil. Assista a websérie Raio-X da Soja no canal Jovem Pan News ou no aplicativo Panflix. Diferentes pontos de vista sobre tudo que é notícia no dia a dia dos brasileiros. 3 em 1. De segunda a sexta, 5h, na Jovem Pan News. Você está assistindo os Pingos dos Is. E em seguida, Jornal Jovem Pan. Estamos de volta e queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade, sobre as declarações que trouxemos há pouco do ministro Luiz Edson Fachin. Temos 2 minutos, Ô Vitor, eu estou achando que os ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral estão, assim, falando demais, fora dos autos e fora da casinha que é a área jurídica. Mais um deputado, eu já tinha conversado com 2 deputados que falaram isso, né? Que dizem que isso não é unanimidade no Supremo, não. Há ministros já dizendo o seguinte, que o Supremo está indo para um lado perigoso, que é o lado da política. É um ambiente, um campo minado, em que o pessoal do Congresso sabe lidar, o presidente Jair Bolsonaro lida, recebe ataques todos os dias, elogios, mas o Supremo não. O Supremo não está acostumado a lutar nessa trincheira, e é realmente essa trincheira. E ministros do Supremo estão avaliando, segundo me disse um líder, de que perigosamente é o termo, indo perigosamente para a vitrine e sujeito à opinião pública. Sujeito à opinião pública. Então, assim, hoje não há em mente, não há mesmo a possibilidade de aprovação, nem de votação, de um impeachment de ministro do Supremo. Mas se o Senado votar, e com esse debate negativo do Supremo, é possível eleger senadores contra o Supremo, de que no futuro vai ser corriqueiro esse tipo de impeachment. E pode levar aí a um impasse, porque se o Senado aprovar o impeachment, o ministro do Supremo tem que sair. Então, assim, é um caminho perigoso e muitos acham que os ministros passaram do chamado ponto de retorno. Então, é uma situação que não é unanimidade no Supremo. Alguns ministros é que estão falando muito politicamente fora dos autos e antecipando julgamentos até. Então, esta é a realidade, esta é a situação.